Boa tarde, amados. Hoje é dia 4 de janeiro de 2019, sexta-feira, final de semana, né? Está aí. Vai ser um final de semana abençoado na presença de Yahushua. Hoje eu vou ler para vocês um capítulo muito lindo da Bíblia, que é João 10. Tá? Não vou ler todo o capítulo, eu vou ler João 10, do 1 ao versículo 18. Tá? Eu estou na Bíblia de Estudo de Almeida, tá? Essa aqui é a revisada e atualizada, tá bom? É revista e atualizada. Vamos começar. Então, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja, amados, olha que lindo, né? Ele aqui está dizendo que ele entra pela porta. O verdadeiro pastor, que é Yahushua, né? Ele entra pela porta. Ele conduz as ovelhas, ele chama as suas ovelhas e conduz para fora. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja, as ovelhas que conhecem a voz do verdadeiro pastor, eles não ouvem mais, a ovelha não vai mais ouvir a voz do falso, do estranho, né? Por quê? Porque ele conhece a voz do verdadeiro pastor. É isso que está dizendo aqui. Verso 6. E Yahushua lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E Yahushua, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha quem é a porta, amados. Yahushua é a porta, né? Ele disse isso, veja. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Verso 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Amados, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Vocês reparem que o verso está assim, ó. Yahushua disse: todos quantos vieram antes de mim. Vieram, está no passado. Ele disse: todos quanto vieram antes de mim são ladrões. Ou seja, vieram está no passado e o são está no presente. Então, por quê? Porque quando as pessoas, né, essas ovelhas, elas seguem a um falso pastor, essas pessoas estão indo a um falso pastor. O que acontece? Elas foram para o falso pastor, né? E esses falsos pastores são ladrões, salteadores. Por quê? Porque quando as pessoas vão para um líder religioso, elas não estão em Yahushua, elas estão no líder religioso, que guia essas pessoas ao falso Deus, que é Terron, conhecido por Satanás. Ele não guia essas ovelhas ao verdadeiro Deus, que é Yahu. Porque a Escritura diz, amados, a Escritura diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único que leva ao Pai é Yahushua, não tem outro. Esses falsos líderes religiosos que se dizem pastores e que não são, e a gente vai ler isso aqui em João 10, Yahushua falando que eles não são. Eles não guiam as ovelhas ao Pai verdadeiro. Eles guiam ao Deus falso, ao Deus das trevas, ao Deus da morte. Entende? Então vamos lá. Verso 8 de novo. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. De novo ele disse: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Veja, ele é a porta, não é a porta de um templo religioso. Essa porta de um templo religioso, uma porta de religião, é um engano. Todas essas portas são portas de engano. Ele é a porta. Então aqui diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, pelo caminho que é ele, pela porta que é ele, será salvo. Entrará onde? Nele, em Yahushua. E sairá da onde, amados? Sairá dessas falsas portas, que é a religião, que é a porta do templo de pedra, onde Yahweh não habita. Porque a Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito em Atos 7, Atos 17. Entende? Então vamos lá, veja bem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Veja. Você vê aqui que ele é a porta. Quando uma ovelha entra por essa porta que é Yahushua, ela entra, ela sai do engano da religião e ela achará pastagem. O que é essa pastagem? É o alimento verdadeiro de Yahushua. É o alimento sem fermento. Porque essas pessoas, amados, que estão presas na religião, elas não estão no verdadeiro alimento. Entende? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e até em abundância. Isso aqui, amado, é o verso João 10, 10. Esse versículo aqui é muito usado pelos líderes religiosos. Eles costumam dizer assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir? Verdade. Só que aqui não está se referindo ao diabo. E a Yahushua não está falando que o ladrão aqui é o diabo. Eles falam o diabo justamente para colocar na mente das pessoas que o diabo veio para matar, roubar e destruir. No que não deixa de ser mentira. Mas aqui não está dizendo isso. Quem é esse ladrão que a Yahushua está falando? Em João 10, 10. Está dizendo aqui em João 8, veja. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Quem são esses ladrões? Quem é esse ladrão de João 10? São os pastores, líderes religiosos. Amados, veja, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E a Yahushua, ele dá a vida em abundância. Ele que dá a vida. Esse ladrão que ele está falando, que são os pastores líderes religiosos, não só os pastores, mas padres, pais de santo, todos esses que são líderes religiosos. Todos eles são líderes do engano. Entende? E por que ele diz que eles vêm somente para roubar, matar e destruir? Porque esses líderes, eles roubam as ovelhas de Yahushua. Porque essas ovelhas que seguem esses líderes religiosos não estão seguindo a Yahushua. Não estão, amados. Entende? E aí diz, veio para matar. Matar o quê? Matar as esperanças das pessoas. Para destruir os sonhos, destruir a vida eterna dessas pessoas. Sabe por quê, amados? Uma coisa eu vou falar para vocês que é muito sério isso. As pessoas que estão ouvindo hoje, nós estamos nos últimos dias. Entendeu? E a Yahushua está trazendo todas essas verdades. Porque ele mesmo disse que ele iria trazer o nome verdadeiro nos últimos dias. Todos iriam conhecer o seu verdadeiro nome. Isso está em Apocalipse. Então, quando ele está trazendo essas verdades, e as pessoas ouvem, mas não dão ouvidos, e preferem ouvir os falsos líderes religiosos, entendeu? Essas pessoas vão pagar também, porque a Escritura diz assim, ó, e a Yahushua disse para os líderes religiosos daquela época, e que serve para essa época, para os dias de hoje, ele disse assim, guias cegos, são cegos guiando cegos todo para o mesmo abismo. Por quê? Porque os líderes religiosos, muitos têm mania de falar, que eu já ouvi alguns falando, eles dizendo assim, olha, quando Jesus voltar, eu vou prestar conta de todas as ovelhas que eu cuidei. É verdade isso?
Eles não estão mentindo nisso, eles vão prestar conta de todas as almas que eles cuidaram e que eles roubaram de Yahushua. Porque Yahushua não estava cuidando dessas almas, por quê? Porque eles tomaram para si. Eles vieram antes de Yahushua. Como está dizendo aqui em João 8, João 10, 8. Eles vão prestar conta. Só que eles não falam que aquelas ovelhas que seguem os ensinamentos deles, que ouvem a verdade sendo dita e que não pesquisam e que não avaliam e que não pedem orientação e continuam cegos e seguindo a eles sem avaliar, eles também vão para o mesmo abismo. Tá? Isso é muito sério, amados. Nós estamos nos últimos dias. Então aqui vamos lá. De novo, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e até em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha isso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Amados, quem é esse lobo? Esse lobo, sim, é o diabo. Que eles costumam falar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. No verso 10, não está falando do diabo. Está falando desses falsos líderes religiosos que são ladrões. Mas aqui, o lobo é o diabo. É o inimigo, é Terron, o Deus das trevas, tá? É ele que é o ladrão aqui, é ele que é o lobo, é ele aqui que é o lobo, tá? Então vamos lá, verso 13, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Realmente, amados, não tem. Sabe por que esses mercenários, esses falsos pastores não têm cuidado com as ovelhas? Porque elas guiam essas ovelhas no caminho da religião. Eles guiam essas ovelhas na mentira e no engano. Eles não ensinam o verdadeiro evangelho. Eles não deixam o verdadeiro pastor dar o alimento limpo, o alimento puro, o alimento sem fermento da religião. Eles não deixam, eles dão comida estragada, comida fermentada, sabe, para o nosso espírito, para a nossa alma. E é por isso que eles são mercenários e eles não têm cuidado com as ovelhas. Tá? Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, então ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Amados, olha que tremendo isso. Aqui está dizendo que ele ainda tem outras ovelhas que não estão neste aprisco qual? Porque ele é o único pastor. Então, ele naquela época já tinha ovelhas que seguiam ele, né? Então, o que acontece? Essas ovelhas que estão em outros apriscos, estavam no engano, elas ainda vão ouvir a voz. Então, aqui tal, ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, ou seja, essas ovelhas que estão nos apriscos dessas religiões falsas, elas vão ouvir a voz do bom pastor e vão seguir o bom pastor. E aí ele diz assim, então haverá um rebanho e um pastor. Amados, esse versículo aqui, inclusive, eu pensei nesse versículo e me lembrei quando eu estava no sistema evangélico, que eu pensava assim quando eu estava no sistema, que quando Jesus voltasse para buscar a sua igreja, aí sim haverá um só rebanho e um só pastor. Por quê? Porque Jesus ia voltar e ele iria ser o único pastor e só teria um só rebanho. Só que não é isso que está dizendo aqui. Isso está dizendo desde a época que Yahushua foi morto. Por quê? Ele não podia dizer quando ele estava vivo, porque esse aqui ele estava dizendo, ele não estava vivo. Ele não tinha se sacrificado por nós no madeiro. Então ele ainda estava vivendo a velha aliança. Entende? Então tudo que ele praticou, que convinha que ele
cumprisse, que estava escrito para ele cumprir nas escrituras, ele cumpriu. Entende? Só que ele não podia falar que, então, há um só rebanho, um só pastor, porque ele ainda não tinha morrido para nos resgatar. Então, ele não podia chegar e falar isso. Mas a partir do momento que ele morreu e que ele ressuscitou, aí sim, quando a gente começou a crer, todos que creem nele, ele será o pastor. Por isso que está dizendo isso aqui. Não é que haverá um só rebanho, um só pastor, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Não é isso. Esse um só rebanho, um só pastor que haverá, é agora. Porque ele já ressuscitou e hoje o seu Espírito nos guia a toda a verdade. Entende? Então, ele é o único pastor. Por isso que está dizendo que haverá um só rebanho, um só pastor. Mas ele não podia dizer isso enquanto ele estava vivo, né? Ele não tinha morrido por nós, porque ele ainda estava na velha aliança. Entende, amados? Vocês entender que Yahushua, no Mateus, Marcos, Lucas, João, ele não estava na nova aliança. Tá? Essas pessoas que traduziram a Bíblia e que traduziram a Bíblia não, traduziram as escrituras e colocaram na Bíblia, tá? Bíblia significa biblioteca. Então, o que acontece? Eles pegaram a parte das escrituras, dos pergaminhos, que eram pergaminhos daquela época, e eles escolheram quais que eles iriam colocar e quais que eles não iriam colocar, tá? Então, eles colocaram o resumo do resumo na Bíblia. Só que eles pegaram Mateus, Marcos, Lucas, João e colocou como o Novo Testamento, como o Novo Testamento, o nascimento de Yahushua, nessa vida temporal com esse corpo, né, que nós temos, esse corpo mesmo, porque ele sempre esteve agindo no Antigo Testamento, mas ele não estava ainda no corpo, ele só tinha a alma, mas não tinha um corpo, ele só veio ter o corpo. Porque, amados, quando a Escritura diz assim, em Gênesis, Iarro, ele disse assim, haja luz, e houve luz, e viu Iarro que a luz era boa. Essa luz é Yahushua, ele é a luz do mundo, por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo, aquele que andar em mim não viverá nas trevas. Por isso que ele disse isso, porque ele é a luz. Então, quando ele veio na Virgem Maria, e que ele foi concebido pelo Espírito, né, e que ele veio, ali ainda era a velha aliança, porque só passou a ser nova aliança quando ele morreu no madeiro. Quando ele morreu e ele ressuscitou, e aí veio o Espírito, porque ele voltou ao Pai. Ele ficou 40 dias alertando os discípulos, ensinando os discípulos, preparando os discípulos. Ficou 40 dias, depois ele subiu ao Pai. Quando ele subiu ao Pai, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador. E é esse Espírito que quando a gente crê em Yahushua, quando a gente crê no Pai, nós somos batizados nesse Espírito que é o entendimento da verdade. E esse Espírito, ele nos guia a toda a verdade, como está dizendo no livro de Pedro. O livro de Pedro diz, que não se engane, porque o Espírito que habita em vós, esse Espírito da Assunção, te guiará a toda a verdade, isto é verdadeiro e não mentira. Então, esse Espírito está a partir de quando Yahushua ele voltou ao céu, entendeu? E aí veio o Espírito e habitou entre nós. Entende? Então, aqui, quando ele disse haverá um só pastor e um só rebanho, isso aqui ele está falando porque naquela época ele ainda estava na velha aliança, porque ele ainda estava na lei. Por quê? Porque ele não tinha morrido. Ele que aboliu a lei, ele que destruiu a lei no madeiro. Entende? Então vamos lá, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Entende? Amados, o negócio é o seguinte, amados, nós estamos nos últimos dias, sabe? E tem muitas pessoas que estão sendo enganadas na igreja, que ainda não tiveram oportunidade de ouvir o que
Nós estamos falando pelo YouTube, né? E tem muitos pastores, inclusive, que a Escritura diz que todos são falsos pastores, mas tem muitos que estão enganando, mas sendo enganados, estão sinceros, sendo enganados na sinceridade, e estão enganando sendo enganados. Mas deixa eu aqui falar aqui para vocês, ler um texto que eu, particularmente, nunca ouvi um líder religioso falar sobre isso, tá? Eu pelo menos, nunca ouvi, tá? Pelo que eu me lembre. Está em Isaías 56, 11. Olha o que diz. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Todos. Porque o único verdadeiro é Yahushua. Amados, tem pastores que realmente estão sinceros, estão enganando na sinceridade, estão pensando que estão, agradando ao Criador. Só que eles não estão. Mas tem muitos que estudaram, que fizeram teologia. E todos esses pastores que fizeram teologia, amados, eles sabem que o nome Jesus é falso. Eles sabem que o nome Yahushua é verdadeiro. Eles sabem que Deus não é o nome, mas é um título. Mas eles enganam por ganância. E é por isso que na Escritura diz que todos, sem exceção, porque aqueles que ouvem a voz do bom pastor, esses, ele ouve a voz e sai. Eu tenho visto muitos pastores que foram pastores e que reconheceram e que descobriram a verdade e que estavam enganando na sinceridade, mas que descobriram e saíram. E hoje está proclamando a verdade de Yahushua. Como é o caso do irmão Edinho, que ele foi pastor da Universal, da Igreja da Graça, e hoje ele está aí falando as verdades de Yahushua. Então, todos aqueles que ouvem a voz do bom pastor, eles saem do engano. Mas, amados, os que fizeram teologia, se seu pastor, amado, que você está sendo guiado por esses pastores, se ele fez teologia, saiba que eles estão mentindo para vocês. Eles estão enganando, sabendo que estão enganando. Porque eles estudaram e aprenderam, a verdade. E estão enganando. Então, isso é muito sério. Amados, nós estamos nos últimos dias de buscar a verdade, dias de pesquisar e de avaliar. A Bíblia, ela é um resumo, mas só que o Satanás, que é Terron, ele não pôde mexer em toda a história da Bíblia, mas eles mexeram nos nomes. Mas a Escritura diz que nos últimos dias o nome seria conhecido, tanto o nome do Pai quanto o nome do Filho. Não seria ocultado mais, amados. E nós estamos nos últimos dias esses de arrependimento, dias esses de buscar o verdadeiro pastor, dias esses de sair desse engano da religião, amados. Porque Yahushua, ele morreu, ele ressuscitou. E quando as pessoas ouvem a verdade e não quer saber de pesquisar, e não quer saber de avaliar, amados, as pessoas estão negando o sacrifício de Yahushua. Isso é muito sério. Estudem, pesquisem, orem ao Pai. Orem no entendimento, no pensamento e peçam para o Pai mostrar para vocês que Ele vai guiar todos na verdade. Amados, Yahushua ama todos vocês. Escute a voz do verdadeiro pastor. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.